paz, queridas. Vai tudo bem? A paz do Senhor, Kel. A paz do Senhor, Di. É um prazer estarmos juntas novamente. Hoje, nossa live não aconteceu ao vivo, mas prove o Senhor que ela acontecesse. Então, nós estamos fazendo esse vídeo com muito amor e com muito temor ao Senhor, pelo que o Senhor nos entregou nessa tarde. E eu convido vocês a abrir vossas Bíblias no livro de Gênesis 19, no verso 25, 26, não, no verso 24, 25 e 26. A irmã Raquel vai estar fazendo a leitura e a gente vai ouvir com muita atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E ficou convertida numa estátua de sal. Eu acredito que para ela era só uma voltinha. Eu acredito que para ela não tinha nada a ver. Mas a sua volta para trás resultou e significou em desobediência, em punição e em perda. Quantas vezes a gente, às vezes, tem o desejo de dar uma escapulidinha, uma voltinha, é só um copo, é só um trago, é só um drink, é só um dedinho em algum site de prostituição, de pornografia, e não tem nada a ver. Mas essa tarde, eu e você somos ministrados que tem tudo a ver. Porque essa mulher, a Bíblia não descreve o nome dela, só fala mulher de Ló. Mas a conduta dela descreve muito sobre ela. Muito sobre ela. Porque ela vem falar sobre desobediência. E a gente vê que a obediência é um ato de amor. A obediência é um ato de amor. Se vocês abrirem vossas Bíblias em João 14, 15, a palavra do Senhor vai falar assim: Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Agora é sobre obediência. E a ordem foi clara: não olhe para trás. A gente vê que a senhora Ló, ela saiu fisicamente. Ela saiu com os pés, com o corpo, mas o coração dela ficou lá. A Bíblia não fala o que ela deixou, mas a gente sabe que quando Ló ele se separa de Abraão, ele sai por conta de um conflito que os gados estavam aumentando. Então, se naquela época tinha bastante gado, agora imagine agora. Então imagino que eles tinham muitos bens, que ela tinha muitos vestidos, joias, uma casa confortável, uma cama muito gostosa, amizades, né? Amizades. E aí agora essa mulher, ela olha para trás. Ela vai pensar agora no que ela perdeu. E a gente vê que quando ela olha para trás, ela vai estar revelando o que tem no coração dela. O próprio Cristo revela isso em Mateus 6, 21, fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E nessa tarde nós queremos perguntar: onde é que está o seu tesouro? Onde é que está a sua prioridade? Dependendo da sua resposta, vai mostrar onde é que está seu coração. A senhora Ló também vai falar, que seguir a Deus exige uma entrega total. Não tem como ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. A Bíblia é clara. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Ela sai de Sodoma, mas Sodoma não sai dela. Já, o que eu deixei lá atrás. Aquele serviço, por mais que
sexual, dava um dinheiro, dava um ganho. Ah, eu abri mão daquele relacionamento, mas por mais que vendia, mexia com coisa ilícita, me ajudava tanto. Não, ela ficou paralisada. Porque seguir a Deus é escolha total, é renúncia. Ela ficou presa aos prazeres, né? Aos prazeres, carnais. infelizmente. E resultou em paralisação. É sim, senhor ou não? E a gente vê, Kel, que ela nos conduz também ao desapego ao passado. Desapego ao passado. Estátua de sal significa o quê? Apego ao passado. E quando a gente pensa nisso, Isaías, no capítulo 43, verso 18, vai nos dizer: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei nova todas as coisas. Eis que farei nova todas as coisas. Não olhe para trás, querida. Não olhe para trás. É tempo de recomeçar. É tempo de renovo. É tempo de caminhar. É tempo de marchar. Porque se você olhar para trás, você vai paralisar, você não vai conseguir avançar. Ela não conseguiu avançar, porque ela olhou para trás. E a obediência, Kel, como é que ela tem que ser? Tem que ser já, né? Imediatamente. Se ela tivesse obedecido, somente seguido para frente, sem olhar para trás, ela tinha alcançado a vitória. Mas ela desobedeceu, né? Ela não tem como. Ah, daqui eu vou fazer só um pouquinho, depois eu obedeço. Não tem que ser já. Deus mandou, tem que obedecer na hora. Deus mandou, tem que obedecer. Sabe por quê, queridas? Alguém de vocês já colheram frutos da desobediência? Alguns colheram a curto prazo, outros a longo prazo. E tem outras que, infelizmente, estão colhendo o fruto da desobediência até nos dias atuais. Até nos dias atuais. E a gente vê que a obediência, ela evita alguns danos da nossa vida, Kel. A obediência vai evitar batalha. A obediência vai evitar luta, desgaste, perda, conflito, dramas e também discórdias. Olha o tanto de coisa que é evitado na apenas uma obediência imediata. E além disso também, a obediência ela vai trazer algumas garantias à obediência. Ela vai garantir a segurança, ela garante livramento, paz. E a obediência ela é caracterizada também como ato de fé. Ato de fé. Olha só, Kel, a desobediência da senhora Ló comprometeu a vida dela, comprometeu a vida da família dela, porque as filhas ficaram desorientadas. A desobediência da mulher compromete a vida dela, compromete a vida da família dela, da mulher ou do homem. As filhas fizeram o quê? Pensou que não ia ter mais ninguém para se casar, embriagou o pai embebedou, elas transaram, tiveram relação sexual com o pai, e aí cada um teve um filho. E essa desobediência dela agora vai trazer problema para nações. Pessoal, familiar e agora nação. Mas por que nação? Gente, os filhos das filhas da mulher de Ló foram os maiores inimigos contra a nação do povo de Deus, o povo de Israel. Olha só os impactos da desobediência. E a gente vê também, que o ambiente ele vai mudar o nosso caráter. Por isso que a gente tem que ver qual ambiente que te cabe. Qual ambiente que você pode ir ou não. Tem lugares que não te cabe mais. Tem pessoas na sua companhia que andavam na sua companhia antes que não é que você está querendo ser bom e tem que bater um rei no peito. Não. O que em 1 Coríntios 15, 33
33 vem falar, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E Sodoma, ela influenciou na vida espiritual da senhora Ló. Influenciou. Nós corremos o risco de esfriar, dependendo do ambiente que a gente esteja. Dependendo. E a gente vê também aqui nessa história que Deus ele oferece livramento, mesmo quando nós não merecemos. Ok, a gente pensa nos livramentos. Ai, se não fosse Deus na nossa vida, minha amiga. Deus nos livrou de tanta. E o que eu acho interessante é que ele avisou para Ló antes de destruir. Então, muitas vezes a gente peca, a gente desobedece por teimosia mesmo, porque Deus avisa para a gente que a gente não deve fazer, que a gente deve fugir. E por desobediência a gente peca. E a gente vê que o livramento que essa família teve não foi nem por merecimento, foi por misericórdia. E quando a gente pensa em misericórdia, em Lamentações 3, 22, vem falar assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus te livrou de cada um já, de ambientes, de serviço, de pessoas. Deus já fez tanta varredura na sua vida. Foi merecimento? Não. Foi a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Louvado seja Deus pelos livramentos que Ele já trouxe na nossa vida. E a gente vê também que o apego ao mundo é destrutivo. O que Sodoma significa? Que é o estilo de vida corrompido. Agora imagina essa mulher olhando para trás, sentindo saudade daquela vida corrompida que aquele povo vivia ali. Em Lucas 17, vem falar assim, lembrai-nos da mulher de Ló. O próprio Deus nos adverte nessa passagem, porque a mulher de Ló saiu, mas ela não desprende. Ela saiu de Sodoma, mas ela não desprendeu de Sodoma. Ela olhou para trás, no que ela estava deixando. E a gente vê também através dela que olhar para trás impede o nosso progresso. O próprio Dr. Lucas escreve isso no capítulo 9. Ele fala, Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque quando todo mundo alcançou, a mulher de Ló parou e ficou. Não é tempo mais de olhar para trás, de retroceder. É tempo de avançar. É tempo de recomeçar. É tempo de viver o novo de Deus. O novo de Deus. E a gente vê também, que Deus dá oportunidade. Na leitura aqui, falou que até as plantas que nasciam, até as plantinhas que nasciam, o Senhor Jesus destruiu. Até que as plantas tinham a ver com isso. Só das plantas viver no meio daquele povo, até as plantas foram destruídas. Deus nos dá a oportunidade. E agora a mulher sai agora escoltada. Ela teve a oportunidade de ser salva. O anjo segurou na mão dela. O homem segurou. Olha só, Mateus fala assim, no capítulo 11, verso 18, fala assim, vinde a mim, todos que estáis, todos. Mateus não fala assim, vinde a mim, Raquel. Vinde a mim, Ediene. Não. Vinde você, que está aí do outro lado nos assistindo também. Só que Jesus não vai colocar um revólver na sua cabeça para você aceitar ele. E ainda em Apocalipse fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Gente, o Criador criou tudo. Foi ele que criou tudo, ele é dono de tudo. Se ele quiser, ele não precisa que ninguém abra a porta, ele pode derrubar a porta com
com o sopro da boca dele. Mas ele fala, e abri, ouvi a minha voz e abri a porta. Como Jesus é educado, por isso que nós temos que aceitá-lo, ele, na nossa vida. Aceitar ele como único, suficiente e salvador. Jesus é tão educado, que até para ir num casamento, ele teve que ser convidado, porque senão ele não ia. E aquele casal vai, casa, chama o Senhor para o casamento deles. E aí aconteceu um problema depois daquela festa. O vinho tinha acabado. Só que eles tinham convidado um convidado muito especial. Eles convidaram o Senhor. E quando Jesus está na casa, quando Jesus está na festa, quando Jesus está no ambiente, tudo muda. E o primeiro milagre do Senhor acontece naquele momento, que é o milagre da água transformada em vinho. E o vinho era bom, Kel? O melhor, não existiu naquela época outro vinho melhor do que o que Deus transformou. Porque tudo que ele faz é bom. Amém. É tudo bom, perfeito, agradável. E assim, a gente vê nesse texto também a urgência de se arrepender. A Bíblia vem falar que quando que Deus vai vir? No abrir e fechar de olhos. Vai ser rápido. Gente, quem dá conta de ver piscar, é tão uma coisa natural, tão rápido. Vai ser isso. Abrir e piscar de olhos. Está onde? Em 1 Coríntios 15, 52. Num instante, num abrir e fechar de olhos. Nós temos urgência em arrepender. É tempo, queridos, de arrumar bagunça. É tempo de deixar a casa organizada. É tempo de fazer reparos pessoais. Se você comprou e não pagou, paga. Se você pecou contra alguém e essa pessoa está lá sangrando, vai lá pedir perdão. Se você tem ódio de alguém e a pessoa não sabia, vai lá e libera perdão. É tempo de organizar a casa, porque a palavra do Senhor realmente vai ser no piscar de olhos. E o Senhor tem urgência, assim como o Senhor teve urgência de destruir Sodoma. É tempo de organizar a casa. É tempo de organizar a casa. E assim, privilégio não garante salvação, não. Não é porque você é dirigente do ciclo de oração que a salvação está garantida. Não é porque você é pastor, ou diácono, ou obreiro, ou co-pastor, ou porteiro. Não garante salvação. Sabe por quê? A mulher de Ló, ela era mulher do homem mais íntegro de Sodoma. Mais íntegro. Ela era parente de Abraão. Ela recebeu na casa dela visita dos anjos das patentes celestiais. Ela foi escoltada pelos anjos. E mesmo assim, ela ficou. Ela olhou para trás. Ela estacionou. Por quê? Porque a gente vê que para seguir a Deus, é preciso fazer renúncia. Renúncia. Tem coisa, gente, que está na nossa bagagem, que está pesada. Tem muito alfinete, estilete, pedra, tá aqui, ó. Tá pesado. Vai ter que fazer renúncia. Eu sei o que eu tive que renunciar para estar aqui nessa tarde. A irmã Raquel sabe que ela teve que renunciar. A nossa irmã Joyce sabe que ela teve que renunciar. Nós sabemos o que ainda precisa renunciar mais ainda. E você? O que precisa ser renunciado para você agradar o Senhor Jesus? Para você servir o grande rei? É a fofoca? Ah, não adianta, porque eu gosto muito da fofoca. É a inveja. Tem gente que tem inveja da felicidade do outro. É a pornografia? É o adultério? É a cachaçada? É a fornicação?
desejo descontrolado por aquilo que substitui a Deus, é tempo de renúncia, queridos. É tempo de renúncia. Que o Espírito Santo possa te conduzir o que pode ser feito nessa tarde de renúncia para agradar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. Em Jeremias 29:11 vem falar um versículo lindo, lindo. 29:11. Vem falar assim, Kel, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança de um futuro. O Senhor tem o melhor. Que o Senhor fala aqui para uma nação que se encontrava exilada, 70 anos, castigo, porque ele estava desobediente, mas mesmo exilado por 60 anos, o Senhor não esqueceu deles. O Senhor ainda tinha planos para aquela nação. O oleiro estava trabalhando nesse vaso. Como Deus é lindo. Como não ser apaixonada por esse Deus que nos resgatou, que a gente estava perdido no mundo, causando um estrago. E aí Deus vai, tira os carrapichos, cura as feridas, porque também a gente chega toda cheia de carrapicho e com sangue estancado, e Deus vai e cura e falava, agora eu vou te colocar aqui, para você me servir. Oh, como Deus é lindo. Deus tem planos. Ou você pensou que ia morrer no meio dessa tempestade? Ou você pensou que não ia sobreviver? Vai. Obedecer é a chave. Você não vai morrer no deserto. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. De aprendizado. Que faculdadezinha mais infusada no deserto. Mas ninguém entra no deserto e sai do mesmo jeito. Sai, Kel? Não. Sai mudado, capacitado. Não tem como, né? Entrar dele. Mas a gente vai pensar que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, parece que Deus está surdo e mudo. Os amigos são tudo. Parece que Deus te esqueceu, te abandonou, mas é ali que Ele está moldando, que Ele está ensinando. É desemprego chegando, é amiga afastando, os treinos de casa quebrando, faltando, é levante, mais levante, e dificuldade. Você fala, não. Aí, quem está próximo de você fala, será que não tem pecado? É problema demais que essa serva de Deus está tendo. E ó, o oleiro só pegando barro para fazer o quê? Um lindo vaso. Você não vai morrer no deserto. Não pode ficar despreocupado. Não vai. E a estátua de Saulo? Cadê, Kel? A estátua de Saulo, nós não sabemos cadê a estátua de Saulo. Talvez ela foi desfeita com o tempo. Mas nós sabemos que a ação da senhora Ló mudou a vida dela, a da família e de nações. Então, queridas, o convite que nós temos nessa tarde é que nós possamos obedecer o Senhor. A obediência é a chave. A obediência é o destrave para que nós possamos viver, irmã Joyce, o melhor de Deus para a nossa vida. Tá bom? Nós agradecemos cada um de vocês e sábado que vem tem mais.